Engenharia Econômica Aula 2, Juros Compostos. Esta aula apresenta audiodescrição dos gráficos. Olá pessoal, meu nome é Eric. Hoje nós vamos começar a nossa segunda aula do curso de Engenharia Econômica. Hoje nós vamos tratar do conceito e aplicação do cálculo de juros compostos. Então, lembrando um pouquinho como é que está a dinâmica do nosso curso, né? Nós começamos na primeira aula com a aplicação, entendimento do conceito de juros, do valor de dinheiro no tempo. Lembrando que R$1.000 hoje não é igual a R$1.000 no futuro, que o dinheiro tem valor ao longo do tempo. E que a forma de a gente medir o valor do dinheiro ao longo do tempo é pelo juro. E aí, na primeira aula, nós conhecemos a aplicação do cálculo de juros simples, que é uma forma de precificação dos juros. Agora nós vamos, nessa aula aqui, conhecer uma outra ferramenta, um outro método de calcular os juros, que são os juros compostos. Tá? E a forma de juros compostos é a forma mais tradicional do mercado brasileiro. Todo o restante do curso, então, a gente vai estar baseado nessa fórmula aqui de juros compostos. Então, de hoje a gente vê como é que a gente calcula esses juros, que é uma forma de cálculo diferente da forma de cálculo do juros simples. Qual que é o princípio básico da diferença? Tá? Enquanto no juros simples, vocês viram na aula anterior que a taxa de juros incidia sempre sobre o valor presente, que a taxa de juros incidia sempre o valor inicial, seja uma aplicação, seja um empréstimo, nos juros compostos, a taxa de juros incide sempre sobre o saldo do período anterior. Tá? É o que popularmente as pessoas chamam de juros sobre juros. Por quê? Porque a taxa de juros incide sobre o saldo do período anterior, seja um saldo devedor, seja um saldo credor, eu estou incidindo uma taxa sempre sobre o período anterior e não mais sobre o meu valor inicial, conforme a gente viu na aula anterior. Bom, então para entender um pouco melhor... Material tátil, EP001S2VA2G1. Fórmula de equivalência, anual para mensal. FV subscrito por 1 é fator do produto de PV mais PV multiplicado por I. FV subscrito por 2 é fator do produto de FV subscrito por 1, mais FV subscrito por 1 multiplicado por I, que é igual a FV subscrito por I multiplicado pela expressão numérica de 1 mais I. FV subscrito por 2 é fator do produto da expressão numérica PV, mais PV multiplicado por I, multiplicada pela expressão numérica de 1 mais I. FV subscrito por 2 é fator do produto de PV multiplicado pela expressão numérica de 1 mais I, multiplicada pela expressão numérica de 1 mais I. Fórmula geral é igual a FV é fator do produto de PV multiplicado pela expressão numérica sobrescrita por N, de 1 mais I. Vou mostrar aqui a formulação do cálculo dos juros compostos. Então, conforme eu falei para vocês, a taxa de juros em períodos compostos vai incidir sempre sobre o meu saldo anterior. Então, vamos fazer o cálculo aqui do valor futuro no regime de juros compostos para 2 períodos, para entender bem como é que funciona a aplicação da taxa de juros nesse regime. Então, a gente vai começar o quê? Calculando o valor futuro no primeiro período. Então, o valor futuro no primeiro período, o que vai ser? Vai ser meu valor presente mais o meu juro. Então, o conceito não muda, É sempre o valor presente mais o juro. A questão é que vai mudar, ao longo dos períodos, a forma de calcular esse juro. No primeiro período, vocês podem ver que a equação é idêntica do juros simples. Por quê? Porque meu saldo anterior é meu próprio valor que eu peguei, é meu próprio valor presente. Então, nesse caso aqui, é uma coincidência de que meu saldo anterior é igual ao meu valor presente. Então, meu valor futuro, depois de um período, é quanto eu peguei emprestado ou quanto eu apliquei, meu valor presente, mais o quê? A minha taxa de juros, representada pela letra I, vezes o meu valor presente. Então, até aqui, é igual a gente viu em juros simples. O que vai mudar é agora a partir do segundo período, onde a taxa de juros deixa de incidir sobre o valor presente e passa a incidir sobre o saldo do período anterior. Então, eu vou calcular o valor futuro para o meu segundo período. Como é que eu vou calcular o meu valor futuro para o segundo período? Eu vou pegar meu valor futuro do primeiro período, que é o meu saldo anterior, e aí eu vou aplicar minha taxa de juros sobre o quê? Sobre o meu saldo que eu tinha anterior, que é sobre o quê? Meu valor futuro do primeiro período. Aqui está a diferença para o regime de juros simples. Aqui nos juros compostos, taxa de juros, representada pela letra I, está incidido sobre o meu valor futuro do primeiro período. É o saldo anterior que eu trago para esse período. Então, o valor futuro do segundo período é o que eu tenho acumulado, o valor futuro do primeiro, mais a taxa sobre o valor futuro do primeiro. Bom, daqui vocês já podem perceber o quê? Que eu posso colocar o valor futuro em evidência. Então, se eu colocar o valor futuro 1 em evidência, o que eu vou ter? Que meu valor futuro no período 2 é igual ao meu valor futuro do período 1 vezes 1 mais a minha taxa. Bom, só que eu quero simplificar ainda mais essa minha equação. Ao invés de deixar em evidência meu valor futuro 1, vamos substituir esse meu valor futuro 1 pela minha equação do valor futuro 1, substituir pelo meu PV mais meu PV vezes I.
Então, se eu fizer essa substituição, qual que é o novo arranjo que eu tenho dessa minha equação do valor futuro? Então, meu valor futuro no período 2, ele passa a ser o quê? O meu valor futuro 1 eu substituo por valor presente, mais valor presente vezes a taxa, isso aqui dentro dos meus parênteses, vezes 1 mais a minha taxa. Bom, quando a gente olha essa equação aqui, do valor futuro 2, a gente consegue perceber que pode colocar o quê? O valor presente em evidência dessa equação. Então, aqui eu passo a ter meu valor futuro do período 2, pego o valor presente e boto em evidência, passa a ser o quê? Valor presente vezes 1 mais a taxa, vezes 1 mais a taxa que eu já estou carregando aqui do segundo período. Bom, daqui a gente consegue ver uma outra forma que a gente pode rearranjar essa equação. Eu tenho 1 mais a taxa e 1 mais a taxa. Se eu tenho 1 mais a taxa e 1 mais a taxa, eu posso o quê? Juntar os dois e elevar a potência, certo? Então, a minha fórmula geral de valor futuro em regime de juros compostos, o que vai ser? Meu valor futuro é o meu valor presente vezes 1 mais a minha taxa elevado ao período, né? Que essa que é a diferença em relação ao juros simples. Se vocês lembram da aula passada, o período multiplicava pela taxa dentro do parênteses, porque era linear. Agora, nos juros compostos, como é exponencial, então vai ser o quê? 1 mais a minha taxa elevado ao período. Essa que é a diferença que eu tenho principal, a fundamental entre o cálculo de juros simples e compostos. Então, juros compostos, né, a gente pode ver que pela equação a gente está falando de um juros exponencial, porque eu estou elevando a n, essa minha equação sendo n o prazo que eu quero do meu valor futuro, tá? Bom, para ficar mais fácil esse entendimento, a melhor forma que a gente tem é fazendo um exercício, né? A gente aplicando essa equação sobre um dado problema. Então vamos lá. Material tátil, EP001S2VA2G2. Diagrama de fluxo de caixa. O diagrama de fluxo de caixa é composto de duas setas e uma linha curva. A seta da esquerda está apontada para baixo e está indicada pelas letras PV. A linha curva está ligada às duas setas e está indicada como período 5 meses. A seta da direita está para cima e está indicada como FV. Digamos que você vai num banco, né, e você aplica o seu dinheiro num CDB. CDB é um certificado de depósito bancário. É uma forma que o banco tem de pegar dinheiro emprestado seu. Uma forma que você tem de aplicar seu dinheiro. Então você vai lá no banco e você aplica lá R$ 1.500, por exemplo, nesse certificado de depósito bancário. Tá? E esse certificado de depósito bancário tem um vencimento, né, de 5 meses, e você quer saber quanto que você vai resgatar depois de 5 meses, dado uma taxa de juros, né, exponencial ou uma taxa de juros composta de 1% ao mês. Então, para a gente poder fazer essa conta, vamos começar fazendo a nossa representação, que a gente aprendeu na aula passada, o nosso diagrama do fluxo de caixa. Então, a gente tem aqui o período que eu estou avaliando, eu tenho um valor presente, que nesse caso aqui, como é a aplicação, é saída de dinheiro, é meu valor presente, e depois de um período ou depois de 5 meses, eu vou pegar esse meu dinheiro de volta. Então, meu valor futuro vai ser para cima, porque é entrada de dinheiro. Então, eu fui no banco, apliquei, saiu o dinheiro da minha conta corrente, depois de 5 meses, esse dinheiro vai voltar. Quanto que vai voltar desse dinheiro? Para saber quanto que vai voltar desse dinheiro, no regime de juros compostos, basta eu aplicar a minha equação de juros compostos, que a gente viu agora mesmo na aula de hoje. Material tátil, EP001S2VA2G3, equação de juro composto. FV é fator do produto de PV multiplicado pela expressão numérica sobrescrita por N, de 1 mais I. FV é fator do produto de 1.500 multiplicado pela expressão numérica sobrescrita por 5, de 1 mais 1%. FV é fator do produto de R$ 1.576,05. J é fator do produto de FV menos PV. J é fator do produto de R$ 1.576,05 menos 1.500. J é igual a R$ 76,05. Então, como é que a gente vai calcular isso? Meu valor futuro, a gente viu o quê? Na equação geral, é igual ao meu valor presente vezes 1 mais a minha taxa elevado ao período. O que o exercício aqui me propôs? Você vai aplicar R$ 1.500, tá? Você vai ter uma aplicação de 1% ao mês, então U é de 1%, com qual período? Meu N de 5 meses. Então aqui está mês, aqui está mês. Né? 1.500, 1 mais a minha taxa elevado ao período. Bom, o que eu preciso fazer agora é só resolver essa equação. Né? Então vai ser 1.500, aqui dá 1,01 elevado à quinta, multiplicando por 1.500. O meu valor futuro, depois de 5 meses, é de 1.576,50. Tá? Para a simples aplicação da minha fórmula. Quanto eu recebi de juros dessa minha aplicação? Juros nada mais é do que a diferença do valor futuro para o valor presente, que é o 1.576, que eu calculei aqui anteriormente, menos 1.500, a diferença foi de 76,5, tá? Então aqui é uma aplicação
tradicional de juros compostos, tá? Onde você faz uma aplicação, o mercado bancário brasileiro ou o sistema financeiro nacional, e trabalha basicamente com juros compostos, e aí, em uma aplicação bancária num CDB, por exemplo, funcionaria o cálculo dessa mesma forma, tá? Bom, qual que é a preocupação que a gente vai ter quando a gente vai calculando juros compostos, tá? Por mais que sejam juros exponenciais, tá? Né, que é um cálculo um pouquinho mais difícil do que o do juros simples, ainda assim é um cálculo fácil de ser feito, tá? Então, onde que em geral as pessoas podem errar quando a gente vai fazendo o cálculo de juros compostos? É a mesma preocupação que eu mostrei para vocês na aula passada. Você está com uma base de uma taxa numa referência e o período em outra. Por exemplo, eu te dou a taxa lá a 1% ao mês e você quer saber em 2 anos. Então eu tenho que converter, né? Ou eu converto ano para meses, ou eu converto aquela minha taxa para ano, tá? Então a preocupação que a gente tem que ter quando estiver trabalhando com cálculo de juros, seja juros simples, seja juros compostos, é a mesma. A minha taxa e meu período, na minha equação, tem que estar na mesma base. Dada a minha formação geral, que vai ser o mais a minha taxa elevada ao período, taxa e base tem que estar na mesma base. Taxa e período tem que estar na mesma base. Senão, você vai chegar em resultado errado. Então, mas você vai sempre receber mastigado assim, taxa em meses e período em meses? Eventualmente não. Então, o que é muito comum acontecer é você ter prazo numa referência, anos ou meses, e a taxa em outra referência. Quando você recebe taxa e período em referências diferentes, o que você tem que fazer é passar os dois para a mesma base. Passar os dois para a mesma base é o que a gente já viu em juros simples, que a gente vai ver agora de novo, é o cálculo de taxas equivalentes, tá? Então, digamos que eu receba, né, eu tenho aqui uma aplicação, ou tomar um dinheiro, uma taxa de 9% ao ano de juros compostos, tá? Mas eu vou fazer uma aplicação mês, tá? Se eu vou fazer uma aplicação mês, uma aplicação mensal, um período mensal, eu vou ter que ter período e taxa na mesma referência. Então, o que eu vou querer fazer aqui é transformar essa minha taxa anual numa taxa mensal. Como é que eu transformo uma taxa anual numa taxa mensal? É pela forma de taxas equivalentes. Como é que funciona taxas equivalentes? Material tátil, EP 001S2VA2G4. Fórmula de taxas equivalentes. Mensal é verdadeiro se, e somente se, anual for verdadeiro. FV subscrito por cálculo mensal é fator do produto FV subscrito por cálculo anual. PV multiplicado pela expressão numérica sobrescrita por NN, de 1 mais I subscrito por M, é fator do produto PV multiplicado pela expressão numérica sobrescrita por NA, de 1 mais I subscrito por A. PV multiplicado pela expressão numérica sobrescrita por 12, de 1 mais I subscrito por M, é fator do produto PV multiplicado pela expressão numérica sobrescrita por 1, de 1 mais I subscrito por A. A expressão numérica sobrescrita por 12, de 1 mais I subscrito por M, é fator do produto da expressão numérica sobrescrita por 1, de 1 mais I subscrito por A. A expressão numérica 1 mais I subscrito por M é fator do produto da expressão numérica sobrescrita por 1 sobre 12 evos, de 1 mais I subscrito por A. I subscrito por M é fator do produto da expressão numérica sobrescrita por 1 sobre 12 evos, de 1 mais I subscrito por A, menos 1. I subscrito por M é fator do produto da expressão numérica sobrescrita por 1 sobre 12 evos de 1 mais 9% menos 1. I subscrito por M é fator do produto 72% ao mês. O princípio é o mesmo que a gente viu com juros simples, tá? Se eu fizer o cálculo do meu valor futuro com taxas mensais, eu tenho que chegar no mesmo valor futuro se eu fizer anual, senão não são equivalentes. Então a forma de equivalência, o que é? O valor futuro, se eu calcular de um jeito ou se eu calcular de outro, tem que ser o mesmo. Aí eu posso dizer que as minhas taxas são equivalentes. Então se eu calcular meu valor futuro, que é meu FV, num cálculo mensal, eu tenho que chegar no mesmo FV no cálculo anual. Se eu chegar nesse mesmo cálculo, significa que a minha taxa de juros ao mês é equivalente à minha taxa de juros ao ano. Então vamos fazer essa conta para um período de um ano e fazer essa equivalência, já que eu tenho aqui uma taxa de 9% ao ano. Como é que eu calculo meu valor futuro numa taxa mensal? É meu valor presente vezes o mais a minha taxa ao mês, por isso que eu botei o IM, I de taxa de juros, o M que é o período mensal, elevado a qual período? O NM. N é período, M é base mensal. Então meu valor futuro numa base mensal tem que ser igual ao meu valor futuro numa base anual. Então meu valor presente vezes o mais a minha taxa ao ano, é o meu IA, elevado aqui ao meu período anual. Então se eu calcular de uma fórmula ou se eu calcular da outra, eu chegando no mesmo valor futuro, as minhas taxas são equivalentes, tá ok? Bom, então se eu substituir aqui os prazos, então
Eu quero depois de um período de um ano. Meu número de meses são 12 meses, que é equivalente a um ano. Então, em um ano eu tenho 12 meses. Cancelo também meu PV dos dois lados da equação. O que eu passo a ter é 1 mais a minha taxa mensal em 12 períodos vai ser igual a 1 mais a minha taxa anual em um ano. 12 meses igual a um ano. O que eu preciso agora é resolver essa equação, né? Então, se eu tirar uma raiz de 12 aqui e uma raiz de 12 aqui, eu passo a ter o quê? 1 mais a minha taxa mensal é igual ao quê? 1 mais a minha taxa anual, a raiz de 12, ou elevado a 1 sobre 12. Tá ok? Então, minha taxa mensal, para resolver minha equação, passo 1 para o outro lado. Minha taxa mensal é igual a 1 mais a minha taxa anual elevado a 1 sobre 12 menos 1. Aplicando os dados do exercício, eu tenho que a minha taxa anual é de 9% ao ano. Então, basta eu resolver essa minha equação. Minha taxa mensal, 1 mais a minha taxa anual elevado a 1 sobre 12 menos 1. Que resolvendo essa equação, você vai chegar numa taxa de 0,72% ao mês. Tá? Então, vocês veem que o resultado é diferente da taxa de juros simples. Claro que as equações são diferentes, né? Lá no anterior, a gente chegou no resultado para a mesma taxa de base anual de 0,75 ao mês. A gente calculando agora para os juros compostos, a gente chegou em 0,72% ao mês. Tá? Por quê? Porque a gente um é cálculo de juros simples, linear, o outro é exponencial. Então, para cálculo de juros compostos, ou cálculo de juros exponenciais, 9% ao ano é equivalente a 0,72% ao mês. O que significa que, se você assinar um contrato de aplicação ou de empréstimo a 9% ao ano ou 0,72% ao mês, você vai ter o mesmo valor futuro ao final do período, que é o que te importa saber, tá ok? Bom, assim como a gente chegou né, nesse valor de taxa mensal, na referência anual para mensal, a gente pode generalizar essa equivalência. Então, como é que a gente pode generalizar essa equivalência? Tá? Da seguinte Material tátil, EP 001S2VA2G5, Fórmula geral de taxas equivalentes. A expressão numérica 1 mais I subscrito por A é fator do produto da expressão numérica sobrescrita por 2, 1 mais I subscrito por AS, que é fator do produto da expressão numérica sobrescrita por 3, 1 mais I subscrito por EQ, que é fator do produto da expressão numérica sobrescrita por 4, 1 mais I subscrita por ET, que é fator do produto da expressão numérica sobrescrita por 6, 1 mais I subscrito por AB, que é fator do produto da expressão numérica sobrescrita por 12, 1. Mais I subscrito por AM, que é fator do produto da expressão numérica sobrescrita por 360, 1 mais I subscrito por AD. O que a gente acabou de calcular foi o seguinte, ó. A gente calculou que 1 mais a minha taxa anual é igual a 1 mais a minha taxa mensal a 12, que é essa minha linha aqui, ó. 1 mais a minha taxa mensal elevado a 12 é igual a 1 mais a minha taxa anual elevado a 1, tá? Essa é uma equivalência mensal para anual. Se a gente for extrapolar isso para outros períodos, o que a gente pode ter? Então eu tenho assim, ó, 1 mais a minha taxa anual igual a mais a minha taxa mensal a 12. Se eu fizer essa mesma conta, fizer a mesma equivalência que eu fiz para mensal anual, fizer para semestral anual, bimestral para anual, né, trimestral para anual, qual é o resultado que eu vou ter? Que 1 mais a minha taxa anual é igual a 1 mais a minha taxa semestral ao quadrado, que é igual a 1 mais a minha taxa quadrimestral ao cubo, que é igual a 1 mais a minha taxa trimestral à quarta, que é igual a 1 mais a minha taxa bimestral à sexta, que é igual a 1 mais a minha taxa mensal a 12, que é igual a 1 mais a minha taxa diária a 360. Tá? Então, assim como eu resolvi essa equivalência de mensal para anual, eu cheguei na referência de 1 mais a minha mensal a 12, igual a 1 mais o anual a 1, se eu fizesse para qualquer outro intervalo de tempo, eu ia chegar em alguma dessas equações aqui. Tá? Então, essa aqui é o resumo que eu tenho da minha equivalência de taxas entre períodos, tá? Dos períodos mais comuns, né? Em bases mensais, quais são os períodos mais comuns que eu tenho de equivalência? Aquele quadril me resume essa equivalência aqui de taxas, tá? Bom, conhecido como é que funciona o cálculo de juros simples, conhecido como é que funciona o cálculo de juros compostos, vamos fazer uma comparação, né? Se você fosse fazer uma aplicação no banco, qual que você escolheria? Então, digamos o seguinte, digamos que você tivesse uma opção de aplicar 100 mil reais, tá? Por exemplo, um certificado de depósito bancário. Você vai lá e aplica 100 mil reais. E nessa aplicação de 100 mil reais, o gerente te desse a opção do seguinte, a taxa é a mesma, a taxa é 9%. Você pode ter uma taxa 9% linear, ou você pode ter uma taxa 9% aplicando os juros compostos. Qual seria a sua decisão? Você aplicaria esses 9% numa taxa linear, ou você aplicaria esses 9% numa taxa composta? A resposta não é direta, tá? A resposta depende do prazo. Então, a pergunta não te diz qual é o prazo da aplicação. E a resposta que vai te dizer qual que é a melhor forma de você aplicar seu dinheiro vai ser qual que é o prazo da sua aplicação. Tá? Por que qual vai ser o prazo da sua aplicação? Vamos voltar aqui, então,
no slide e ver como é que, eu fazendo o cálculo período a período no mês, né, aplicando juros simples e fazendo o cálculo período a período aplicando juros compostos, qual que é o valor futuro que eu chego e quando que é melhor um ou quando que é melhor outro, tá? Então, voltando na aula passada, que a gente aprendeu a calcular o valor futuro com juros simples. Então, digamos, aqui eu fiz uma tabelinha, variando aqui alguns intervalos, digamos, o valor futuro depois de 6 meses, depois de 9 meses, depois de 12 meses, 15, 18, 21 até 24. Então, fazendo intervalo de tempo, a gente calcula, essa tabelinha aqui quer mostrar qual que é o valor futuro para esse período com juros simples, montante é a nomenclatura que a gente tem para valor futuro, né? E a mesma tabelinha a gente monta para juros compostos, tá? Com o mesmo período, a mesma taxa, só que as formas são diferentes. Então aqui é o meu cálculo valor futuro e aqui é o resultado do meu valor futuro. Então vamos fazer para juros simples. Para juros simples, como é que era a equação? Valor futuro é igual a valor presente vezes 1 mais a taxa vezes o período. Período dentro da equação. Eu tenho uma taxa 9% ao ano. Eu quero em 6 meses. 6 meses, aqui você quer tal ano, aqui tem tal ano também. 6 meses são quantos anos? 6 dozeavos de ano, certo? Então, o meu valor futuro, um juros simples para 6 meses é 100 mil vezes 1 mais a minha taxa vezes 6 dozeavos de ano, que eu chego em 104.500. Vou fazer essa mesma conta para depois de 9 meses. 9 meses aplicando juros simples. Juros simples, como é que é a fórmula de valor futuro? Valor presente vezes 1 mais a taxa vezes o período. Tá? Minha taxa está ao ano, 9% ao ano. Qual que é o meu período? 9 meses. 9 meses são quantos anos, já que a minha taxa está ao ano? São 9 dozeavos de um ano. Então, meu valor futuro, depois de 9 meses, 100 mil vezes 1 mais 9% vezes 9 sobre 12, eu chego em 106.750. Faz a mesma conta para depois de um ano, 12 meses. Meu valor futuro juros simples, que é valor presente, vezes 1 mais uma taxa pelo período. Né? Minha taxa, 9% ao ano. 12 meses são quantos anos? 12 dozeavos de ano. Então, eu chego no 109 mil aqui de valor futuro. E assim você pode ir fazendo. Eu vou pular aqui do mês 12, vamos aqui para o mês 24. Pular um ano aqui na frente. O que vai ser meu valor futuro depois de 24 meses? É o meu valor presente, vezes 1 mais uma taxa, tal ano, 9% ao ano, vezes 2 anos. 2 anos, né? 24 meses são quantos anos? São 24 dozeavos de ano. Eu chego no valor futuro de 118 mil. Tá ok? Agora vamos fazer essa mesma conta para juros compostos, que a gente acabou de aprender nessa aula. Essa mesma conta para juros compostos, o que eu vou ter? Meu valor futuro depois de 6 meses é valor presente vezes 1 mais uma taxa elevado ao período. 6 meses, já que eu tenho uma taxa anual, 6 meses são quantos anos? São 6 dozeavos de ano. Então, meu valor futuro nos juros compostos é 100 mil vezes 1 mais 9% ao ano elevado a 6 dozeavos de um ano, que dá 104.403. Se eu fizer aqui para 9 meses, o que eu vou ter meu valor futuro de juros compostos? Valor presente vezes 1 mais a minha taxa ao ano, elevado ao período ao ano. 9 meses são quantos anos? 9 dozeavos de um ano. Então, meu valor futuro é 100 mil vezes 1 mais 9%, elevado a 9 sobre 12, que dá 106.677. Se eu fizer aqui para um ano, para 12 meses, 100 mil vezes 1 mais 9%, elevado a 12 meses. 12 meses são quantos anos? 12 dozeavos de um ano. Elevado a 1, eu chego em 109 mil. Aqui vocês podem ver que é o mesmo número, porque a equação é a mesma, né? Porque é 100 mil vezes 1 mais 9% vezes 1, ou seja, 100 mil vezes 1 mais 9%. Aqui, 100 mil vezes 1 mais 9% elevado a 1. Cheguei na mesma equação aqui depois de um ano. Vou pular para 24 meses, que a gente fez no juros simples. O que é meu valor futuro? 100 mil vezes 1 mais a minha taxa elevado a 24 meses. 24 meses são quantos anos? 24 dozeavos de um ano. Meu valor futuro é 118.810. Se a gente pegar essa tabela aqui e montar um gráfico, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse gráfico aqui. Material tátil, EP001S2VA2G6. Gráfico comparativo, juros simples e composto. O gráfico é constituído de uma linha curva representando o retorno da aplicação com juros compostos e uma linha reta representando o retorno da aplicação com juros simples. Ambas partem de uma linha reta que representa o tempo da aplicação. Abaixo da linha do tempo, na horizontal, temos a seguinte ordem de números: 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Os números representam a quantidade de meses após a aplicação. O juros simples, ou o juros linear, vai ser essa minha reta verde aqui, ó. Ele vai tendo esse comportamento aqui. Enquanto meus juros compostos, ele vai tendo esse comportamento da minha curva amarela aqui.
Então, quando a gente faz uma pergunta se é melhor você aplicar em juros simples ou compostos, o gráfico aqui mostra para vocês que depende do prazo. Tá? Como a taxa foi dada ao ano, foi 9% ao ano, no final de um ano, os dois cálculos dão o mesmo. A gente viu na tabela anterior. A gente vê que as duas curvas se cruzam depois de um ano. Só que para o período anterior ao informado, já que ele informou ao ano, anterior ao informado, a gente viu no cálculo o quê? Que o juro simples vai te render uma aplicação maior. Para depois de um ano, os juros compostos vão te render uma aplicação maior. A questão não é ser um ano ou não, a questão é a referência dos juros que você recebeu. Você recebeu a taxa de 9% ao ano, com valor ao ano, menor que o ano, o simples te paga mais. Maior que o ano, o composto te paga mais. Se o juros fosse ao mês, menor que um mês, o juros simples pagaria mais e maior que um mês, o composto pagaria mais. Então não tem uma resposta direta. A resposta para uma aplicação dessa, você tem que fazer a conta. E fazer a conta para saber, dado o prazo que for a aplicação, você vai ter uma resposta diferente. Toda vez que você tiver, então, a oportunidade de fazer um investimento, faça o seu cálculo de valor futuro, que dependendo do prazo que você fizer dessa aplicação, você pode ter uma remuneração melhor, seja numa taxa ou seja no outro. Tá? Bom, com isso a gente chega, né, ao fim da nossa segunda aula. Eu peço que vocês resolvam não só os exercícios obrigatórios, mas também os complementares, porque essa forma que para aprender cálculo de juros é só praticando, só fazendo exercícios. Eu peço que vocês também leiam o material complementar, onde ele detalha e mostra mais exemplos ainda de cálculo de juros para vocês. Tá ok, gente? Muito obrigado e bons estudos.